infelizmente, acredito que vai chegar um momento que o bergamasco vai estar morto. O nosso dialeto bergamasco, assim, aqui no município, ele começou a ser menos usado nas escolas, né? Porque as crianças elas iam para aula e lá eles têm que falar o português. E em casa falavam o italiano, mas os pais e a família, né, para ajudar a criança a se adaptar na escola, ela fazia esse trabalho de falar em português também. Isso foi um motivo, né, de que começou a se falar um pouco menos o bergamasco. Então, o que faz com que um dialeto passe a ser menos utilizado ao longo do tempo? É o desenvolvimento social e econômico do local. Então, dentro do contexto brasileiro, o dialeto de Botuverá tem um uso e uma circulação muito restrito. À medida que aquela comunidade vai crescendo e vai tendo necessidade de ter mais contato, mais relações com pessoas que não são falantes daquele dialeto, aquele dialeto ele vai assumindo menos funções com a necessidade de comércio, com a necessidade de você manter relações, né, com outras partes do país. A função da língua, a função do dialeto de Botuverá vai se reduzindo a contextos cada vez mais familiares. Eu acredito que o fortalecimento das influências externas, como a televisão, a internet, também tem grande papel, porque hoje em dia tudo é muito efêmero, né? Nada dura muito tempo. O que é moda hoje não é mais moda amanhã. Então, esse tipo de interferência acaba, como é que eu vou dizer, acaba fazendo com que aquilo que é tradicional passe a ser considerado ultrapassado, passe a ser considerado arcaico. Então, a nossa juventude, por exemplo, tem muito mais influência dessas questões da tecnologia, da informática e acabam sendo levadas muito mais para esse lado mais atual do que a manutenção da tradição. A televisão, a internet, né, são fatores primordiais, né, atualmente, né, para a perda de uma língua ou de um dialeto, né? Esse fenômeno da morte ou da diminuição do uso de línguas e dialetos não é um fenômeno exclusivo né, das comunidades imigrantes no Brasil. Isso é um fenômeno mundial, inclusive uma preocupação da Unesco, porque quando morre uma língua, quando, né, um dialeto ou uma língua morre toda uma cultura que está ali em torno daquela língua. E o fenômeno da globalização, né, principalmente através aí dos meios de comunicação e da imposição de uma língua de fora daquela comunidade, né, como é o caso, né, do português, no caso do bergamasco de Botuverá, é um fator que causa um impacto muito grande no uso do dialeto. Uns 20 anos para cá, até um pouquinho mais, né, que se deixou um pouco o dialeto de lado, né? As pessoas começaram a ter um pouquinho de vergonha, né? Até um pouco pela questão da agricultura que tinha em Botuverá, se falava mais, e depois veio a indústria para o nosso município, que já faz também 25 anos, e também isso mudou um pouco, né, de perder um pouco as pessoas em casa de falarem o bergamasco. E também a saída dos jovens do município, eles saíam para buscar emprego, também falavam menos o bergamasco, e só ficava os aposentados em casa. A família, assim, ela não se reunia muito, né? E com as pessoas que saíam do município falando português, vinham para casa falando menos o bergamasco. Então, se nós não fazermos nada, tá? Eu não posso dizer os anos certos, mas 20 a 30 anos, daqui a pouco, as pessoas que estão ali aposentadas, que estão aqui no nosso município, elas venham a simplesmente falar só entre elas, e os filhos, netos e as pessoas que entram nas famílias não falarem mais o bergamasco. Quando estão reunidas algumas pessoas, vamos dizer assim, num grupo de 10 pessoas
9 pessoas falam o dialeto e uma não fala, o que que acontece? A gente diz assim, vamos falar português, porque a tal pessoa não fala, né? Ela não vai nos entender. Então, quando outras pessoas que vêm de fora, que falam outras variedades da língua, chegam, elas também não falam o dialeto. Então, é necessário que haja comunicação dentro da comunidade. E aí, claro, o dialeto vai sendo cada vez menos utilizado e vai ficando aquela língua restrita aos contextos dos mais antigos, né? Mais usada em situações assim familiares. Ela não é mais usada para fazer as atividades da vida cotidiana. Eu acho que a forma de nós não perdermos o dialeto bergamasco é realmente colocarmos isso nas escolas, né? Nem que seja aos poucos, né? Inclusive como prefeito a gente colocou isso, né? Teve o início de uma aula dada de bergamasco, inclusive com vocabulário já, com livro, tá? Para que as crianças comecem, né? Novamente a voltar a ter a noção, né, da importância de nós não perdermos o dialeto bergamasco aqui no município. Foi feito um projeto, então, onde o seu Pedro Bonomini começou trabalhando nas escolas, desenvolvendo, né, levando para as crianças, né, essa cultura do dialeto bergamasco. Aí, através do convênio, eles abriram matrículas para os professores fazer curso de italiano. Então, a gente abriu, né, para os professores, mas só 2 professores se inscreveram. Aí veio a pandemia, a gente teve que, parou as aulas e depois a falta de professor, tivemos que tirar essa disciplina. Iniciou-se já no nosso município algumas iniciativas com relação às escolas, mas elas não têm muita continuidade porque, no meu ponto de vista, a logística como isso acontece é muito complicada. A pessoa que assume ensinar o dialeto bergamasco na escola, ela precisa passar por várias escolas, usar o próprio transporte, né? Então não incentiva as pessoas a buscarem ficar nessa profissão. Pouquíssimas são as pessoas que têm um conhecimento da língua que possa ensinar esse conhecimento, né? São raríssimas, inclusive. Então é preciso que haja uma iniciativa para passar esse conhecimento, né, dessas poucas pessoas que conseguem transmitir da língua falada para a língua escrita, que haja um grupo de pessoas dispostos a aprender a língua escrita e a língua falada novamente e que depois essas pessoas sejam multiplicadores. Dei aula praticamente 10 meses nas salas de aulas, onde eu obtive através do método próprio que eu fiz, que não é a escrita, mas sim o diálogo apenas com os alunos, porque o nosso interesse não é que eles saibam escrever em bergamasco. Não há necessidade que se escreva em bergamasco. Esse método gerou uma eficiência bastante, uma produtividade bastante grande no aprendizado. Tanto é que eu fiz um teste depois de 10 meses com os alunos, de 400 e poucos vocábulos ensinados para os alunos, praticamente 80% dos alunos responderam 300 vocábulos no teste final. Então, estamos pensando, né, junto aos órgãos competentes, né, fazer esse registro da nossa língua bergamasca, né, registrar, né, em um patrimônio histórico, né, imaterial, né, para que a gente possa também ter esse registro e também usufruir dele, né, para que a gente possa ter essa língua, né, essa nossa origem registrada junto à IFAM, né, que é os órgãos competentes que fazem esse registro. A gente está preocupado e a gente vai fazer de tudo para que não se perca o nosso dialeto bergamasco. Se nada for feito ao longo dos anos, a tendência é que o dialeto deixe de existir, né? Isso é um fenômeno muito bem documentado, né, na linguística no mundo inteiro. A tendência é que, se nada for feito,
haja um fenômeno que a gente chama de glotofagia. O que é? Uma língua mais poderosa, que é o português, né, nesse contexto, engula, né, o dialeto. Tá? Então, se nada for feito, a tendência é que o bergamasco em Botuverá dure por poucas gerações mais, né? Justamente pelo processo de assimilação linguística. Cada geração, a tendência é que aquela geração use menos a língua. Então, esse é o processo natural. Infelizmente, acredito que vai chegar um momento que o bergamasco vai estar morto. Porque se nós falávamos 100%, hoje falamos 50%, 60%. Dá para ver que decaiu muito. Quer dizer, mas, acredito, 50 anos, ninguém mais vai falar bergamasco aqui. É importante, tá? Os pais, né? Eu me coloco também, eu falo bergamasco, mas a dificuldade de nós conversarmos o bergamasco hoje com os netos e os próprios filhos, né? Elas entendem o bergamasco, mas não conseguem falar o bergamasco. Então, isso acho que tem que voltar aos poucos, né? Se a gente pensar na Espanha, o idioma catalão, ele era muito menos falado e, por conta de várias ações de políticas linguísticas implementadas, o idioma catalão foi sendo cada vez mais falado e hoje tem um número muito mais expressivo de falantes na região do que tinha antes dessas políticas. Então, primeiro, na escola, né? A educação é a primeira porta aí de trazer esse resgate. Então, que a escola também possa ter espaços, momentos de ensinar o bergamasco para as crianças. Depois, produção cultural. Então, você ter um jornal em bergamasco, você ter um podcast em bergamasco, você ter ações em que as pessoas efetivamente usem aquele idioma e que ele faça parte da vida da comunidade. Não existem formas de revitalizar uma língua, um dialeto, se não houver interesse da comunidade, né? Pode haver políticas públicas, pode haver interesse do governo, da prefeitura, ou de uma parte da sociedade, mas se não houver um comprometimento da sociedade como um todo, diria que é uma causa perdida, tá? É necessário que haja, então, um envolvimento da sociedade. Pais de todas as nossas famílias, vocês falam italiano? Falem com os filhos em italiano. É um valor, o italiano que nós conversamos, não é nada mais do que um valor cultural. E o maior valor cultural do nosso povo italiano é a nossa língua que falamos. Em 2015, vieram aqui me filmar porque eu falava em bergamasco. E hoje tenho vindo aqui de novo porque eu continuo falando desde então, né? Lá em casa a gente não fala o português. Diariamente a gente utiliza o dialeto para se comunicar. Então, tipo italiano eu sabia dizer o que era, mas em português eu não sabia. Pensa quanto ri.